Boa noite, bom dia. Meu nome é Eduardo Guerreiro Britolosso, professor do Programa de Ciência e Literatura da FRJ. Estamos aqui trabalhando o conceito de encantamento, configurando o que seria, em geral, a visão de mundo encantada. Nós estávamos nesse processo, mas boa notícia, nós acabamos esse capítulo, finalmente. Agora nós temos vários elementos para pensar o encontro. Poderíamos ficar a vida inteira pensando nisso, entendeu? Isso é inesgotável, entendeu? Tem vários outros aspectos da vida do homem encantado que poderiam entrar no nosso, enfim, nas nossas variáveis aqui. Mas eu acho que esses que eu apresentei já são suficientes, né? E as reflexões que eu apresentei em relação a eles também já deu para a gente configurar esse compósito indissociável do encantamento. Tá? Agora já ficou mais, eu imagino que já tenha ficado mais claro isso, né? Inclusive eu peço perdão por eu me repetir em vários momentos, né? Eu me repito mesmo, eu faço isso porque tem certos conceitos, tem certas articulações reflexivas aqui que a gente tem que ficar bem assentado nelas, entendeu? Para elas ficarem bem nítidas, para a gente passar para o próximo capítulo dessa história, que é o desencantamento, que é o que a gente vai fazer agora. Agora vamos sair do desencantamento, do encantamento, e vamos entrar no desencantamento. Vamos lá. Agora a proposta é formular o conceito de desencantamento e seu processo de objetivação histórico-social. Basicamente, se há um abismo entre o homem arcaico e o moderno, o que esclarece como um se transformou no outro está em Max Weber. Ele não é só o criador do conceito de desencantamento, sendo a partir dele que se torna possível remontar ao que seria encantamento, né? Na verdade, toda essa retomada que eu fiz aqui dependeu da maneira como a gente lê, assim, como a gente se introduziu no conceito de desencantamento, né? Não tem outra saída em relação a isso. Como ele propõe Weber propõe uma rica historicidade para a saída do estado de encantamento e a formação do racionalismo já dentro da institucionalidade religiosa. Então, Weber, uma coisa que eu falei aqui no início, né, é que o Weber ele é o teórico do conceito de desencantamento. E ele assim, quando ele não pensa em encantamento, ele pensa em desencantamento, entendeu? Entzauberung der Welt, né? O termo é esse, Entzauberung, desencantamento. O que seria o encantamento para Weber digamos, o momento mágico, a idade mágica, né? E a idade religiosa, ela produz uma desmagificação dessa idade mágica, né? A religião, ela é desmagificação, essencialmente. Então, existe uma diferença entre magia e religião em Weber que vem de outros teóricos anteriores, do Frazer, entendeu? O Moss também manipula essas diferenças. Uma diferença que hoje a gente pode questionar bastante, entendeu? Mas para a gente entender o processo de formação do racionalismo ocidental, moderno e tal, a gente precisa dessas diferenças, sim, entendeu? Assim, Weber, ele ajuda, sim. Ele pode ser enriquecido, mas negado, assim, a maneira como ele propôs que essa
essa história se faça, não dá para negar, não. Você pode enriquecer, pode corrigir, pode fazer bastante coisa, mas negar não é possível. Não. Ele é que captou bem isso e formulou bem isso, né? Com riqueza de detalhe, com todas as informações que ele tinha à mão no seu tempo, né? Enfim, e aí a gente vai encontrar no Weber como que o racionalismo ele vai crescendo dentro da institucionalidade religiosa, né? Todos os teóricos posteriores que falam em encantamento não podem fugir de Weber como ponto de partida do conceito, da ideia, tá? Então vamos lá. Desencantamento. Antônio Flávio Pierucci, né, o grande sociólogo da USP, né, tem um livro muito bom sobre o desencantamento em Weber, recomendo, afirma que o conceito de desencantamento do mundo em Weber se referia inicialmente em sua obra à emergência e ascensão do racionalismo ocidental que resultou no espírito do moderno capitalismo. Esse espírito está entre aspas. A gente emprega a palavra espírito entre parênteses no sentido assim de que em Weber espírito não é o sobrenatural do macaco. Em Weber o espírito ele é uma disposição de ação, né, do indivíduo protestante para a organização do seu próprio modo de vida, que se torne um modo de vida produtivo para o trabalho, né? Então, assim, digamos, a forma do capitalismo ela está na sua estrutura concreta, né, dos meios de produção, das relações de produção, aquela história toda do Marx, né? Mas o espírito do capitalismo digamos, da onde que se tirou essa mentalidade, né? Então é mais nesse sentido. Bem, para tal, Weber propõe uma explicação da saída da mentalidade mágica, centrada em encantos e rituais, para a religiosa, centrada no regulamento da atitude ética, que busca responder ao sofrimento individual. Então, basicamente, ele vai tentar explicar a saída dessa estrutura de atividades encantatórias e rituais para a entrada de uma mentalidade propriamente religiosa. Às vezes esses termos eles podem confundir, e eu não quero que eles se confundam, porque o Eliade, por exemplo, fala em homem religioso, né? A palavra religião ela pode se referir assim, a toda e qualquer manifestação de uma concepção do sobrenatural, entendeu? Então ela pode ter um sentido bem amplo, ou ela pode ter um sentido mais estrito de instituições sacerdotais, né, que ditam para a sociedade qual é a doutrina correta, né, e qual é o modo de viver correto, que é justamente o sentido que o Weber está se referindo aqui, nesse caso, né? Geralmente a gente fala assim, nas ciências humanas, né, enfim, no nosso pensamento laico, a gente sempre fala de religião mal, entendeu? Muita gente não sabe o que é religião, nem no sentido maior, como no sentido mais estrito, as pessoas não têm muita ideia, entendeu? Assim, não estudaram teologia, né? História da teologia, nada disso. Então é
essa forma que a gente tem de falar mal de religião, ela pode ser boa, sim, para você afugentar gente muito crente, né, gente que não tem a ver com o estudo universitário, o estudo acadêmico, propriamente dito. Então é uma maneira também da academia ela se diferenciar assim de espaços religiosos em que o que predomina é a palavra final do pastor ou do padre, ou qualquer coisa assim. Então é claro que essa dimensão assim de uma crítica da religião e de uma forma assim de você afugentar esse tipo de gente, é claro que isso é uma estratégia necessária, entendeu? Isso acontece, isso geralmente tudo bem, isso tem que acontecer, né? Mas uma vez que você estude, entendeu, o que é religião, com o historiador da religião como Eliade, entendeu, e etc e tal, aí você não dá mais para você também ficar sempre só, entendeu, desprezando sem entender, entendeu, e mesmo sem entender a racionalidade da religião também, como que ela foi importante para o mundo moderno, como ela foi importante para o mundo racional, como ela foi importante para a academia, entendeu? A academia, o que a universidade, a origem da universidade está onde, afinal de contas, a não ser, entendeu, numa formulação em que a teologia era a maior das ciências, era a ciência suprema, a rainha das ciências, né? A teologia era a rainha das ciências, né? O início das universidades começou com essa concepção da teologia como a principal ciência, a ciência dominadora, assim, a ciência que dita as regras para as outras ciências, né? E, inclusive, o processo de emancipação, enfim, da ciência propriamente dita, né? Esse processo de emancipação ele foi um processo de retirada da ciência desse lugar, né, no quadro da universidade, entendeu? Do quadro da academia. Então, essa é uma história interessante, eu não vou falar muito dela aqui, já escrevi um texto sobre isso, tá? Uma história muito interessante. Vou falar agora aqui, vou num passo a passo histórico do Weber, né? Então vamos lá. O que o Weber propõe é como que existe essa diferença da mentalidade mágica para a mentalidade ética religiosa. Tá? E essa mentalidade ética religiosa introduz uma valorização muito específica do sofrimento individual. Vamos ver como que isso se dá. Em termos de formação de sociedades mais estratificadas, enfim, ele já não está mais falando em uma comunidade do homem arcaico. Você vê, quando a gente diz mais estratificadas, é porque é uma sociedade mais populosa, neolítico, já passou pelo neolítico, né? A população já aumentou e aí você já tem uma diferença de classe bem estruturada, né? Enfim, em tempos de formação de sociedades mais estratificadas, o sociólogo produz uma diferença entre deuses coletivos, locais, da cidade ou do império, que não estão preocupados com o indivíduo, e mágicos que cuidam de interesses individuais. Por que mágicos? Porque quando essas sociedades mais desenvolvidas, civilizadas, o início da civilização, ela começa a aparecer, não significa que os mágicos não estavam lá. Eles estavam. Né? No início eles estavam. Eles foram sendo substituídos por outra coisa com o passar do tempo. E é isso que ele vai explicar aqui. Né? Então, qual a função do mágico num império entendeu? Importante do Oriente Médio, que domina várias outras localidades, que tem uma estrutura específica, né, que tem uma diferença de classe, etc. Né? Essa é a questão. Para que o cidadão
desse império, dessa cidade grande, né, Babilônia, algo assim, né, conseguisse eliminar males pessoais, recorria ao feiticeiro como conselheiro mais velho e particular, o que garantiu o prestígio dele nessa nova realidade, né, com cidades, com riquezas, etc. e tal. Ao responder à nova função, o mágico tornou-se mistagogo. Tá? Criou organizações e dinastias hereditárias sacerdotais. Quer dizer, o mistagogo é aquele que inicia alguém nos mistérios de uma religião. Então, essa estrutura de mistérios já começa a aparecer, né? Ela é justamente um entrelugar entre magia e religião, né? Esses mistérios, né? Quando a gente estuda a Grécia Antiga, né, você tem os mistérios de Eleusis, o dionisismo e o orfismo, né, assim, que estão encabeçados por mistagogos, né, aqueles que iniciam a pessoa no mistério. E assim, dos mistérios, né, o mystikos, o místico que veio a palavra mística. Né? O mystikos, ele é o místico, quer dizer, é o iniciado nos mistérios. Né? Então é interessante esse elemento. O mistagogo, então, na verdade, o mágico, ele teve que criar uma espécie assim, de uma sociedade fraterna, né? Assim, da sua classe profissional. Né? O mistagogo, ele teve que criar isso, organizações e dinastias hereditárias sacerdotais, né? Quer dizer, que eram passadas de pai para filho, porque no passado as profissões eram assim, né? Uma família dava conta de uma determinada profissão. Seu chefe precisava valer como um porta-voz de seu Deus. Então, assim, dentro dessas organizações mistéricas, né, o chefe, ele tinha que ser o porta-voz direto do Deus que está presidindo esses mistérios. Né? Isto é, o chefe se torna um profeta. Essa é uma palavra importante, né, dentro do Velho Testamento, dentro do judaísmo, né, o judaísmo antigo que eu estou falando, né, não existe judaísmo sem profeta. Né? Então isso já fica claro, a gente já faz as conexões aqui. Assim, a disposição para resolver o sofrimento individual com o tratamento salvífico surgiu nesse contexto. Vamos entender melhor como se dá essa transformação de um atendimento particular do indivíduo que o mágico tornado mistagogo faz. Né? Vamos tentar entender isso direito, porque esse tratamento salvífico do sofrimento individual, ele é decisivo para a transformação do mágico em profeta e o profeta produzir uma religião propriamente dita no sentido estrito. Inicialmente, a noção mais arcaica de pecado estava relacionada à violação do mandamento ritual. Quer dizer, pecado significava o quê? A pessoa, ela fez o ritual errado. Ou ela não quis fazer o ritual. Ou ela fez de maneira displicente. Né? Pecado era isso. Né? A noção mais arcaica de pecado era basicamente essa. Você não fez direito o ritual. O ritual, ele tem uma regrinha lá para fazer direitinho. Se você não fez direito, se você não tinha, né, tudo em jogo, todos os elementos em jogo, na receita lá direitinho, né, isso implica numa violação do ritual. Né? Os deuses exigem que o ritual seja feito dessa maneira e não de outra maneira.
Na passagem para o novo estágio profético, a promessa da religião solucionava a demanda de salvação. Então aí a religião precisava conceber uma promessa, né? Uma promessa de salvação. O mágico tornado sacerdote passou a ouvir os pecados, né? E dar conselhos para a supressão do sofrimento. Então a pessoa ela vinha com um problema, entendeu? Pro sacerdote, pro mágico tornado sacerdote, ela vinha com um problema. Grande feiticeiro, grande, excelentíssimo feiticeiro, eu estou com esse problema aqui. E aí o feiticeiro, ele reconhece aonde que ela violou algum mandamento, entendeu? E aí, ao reconhecer, ele vai prescrever uma solução para aquele pecado, né? É basicamente assim que se dá. Outro passo adiante é o advento do mito de um Salvador. Sua formulação requisita um aparato mais racional de explicação, ainda que retirado do repertório mítico de deuses geradores do mundo, de deuses geradores para o mundo, né? Em que sua fonte servia para determinar promessas messiânicas. Né? Então, nesse caso aqui, quando entra o mito de um Salvador, no início esse Salvador ele vai ser um Deus do repertório mítico. Inclusive, a gente falou pouco aqui de mito, tá? A gente deveria ter falado mais se a gente tivesse que se alongar mais na mentalidade de encantamento. A gente falou muito de rito e não falou de ritual e não falou de mito. Mas o mito, ele está sempre indissociado do ritual no homem arcaico, né? Enfim. E nesse caso aqui, quando a gente fala no mito do Salvador, ele começa sendo um deus. No caso da mitologia grega, a gente tem muito essa figura no Dionísio, né? O Dionísio ele foi despedaçado e depois ele foi recomposto, ele teve uma ressurreição, né? O Orfeu também, né? No orfismo ele é especificamente essa figura, e tá, inclusive no orfismo é muito mais coerente com a noção, que depois se envolveu de religiões como o judaísmo e o cristianismo, do que o dionisismo, obviamente. Não, o dionisismo é uma coisa diferente demais, né? O orfismo ele já tem algumas semelhanças, ele desenvolveu mais aquilo que a gente chama de ascese propriamente dita, né? O jejum, né? uma ascese individual, de recolhimento, de meditação, para você se salvar na vida após a morte, né? Você ser bem-aventurado na vida após a morte, né? Então, no orfismo você já tem mais isso. Mas essas coisas aqui, elas não se encaixam muito bem assim, no contexto grego, se encaixam mais no contexto judaico mesmo, né? Embora não esteja isso não é só uma... Assim, quando o Weber fala, ele fala de uma maneira abrangente, né? Isso aconteceu em vários lugares, entendeu? Aconteceu na Pérsia, aconteceu em outros lugares, né? Na Babilônia e tal, né? No zoroastrismo, esse tipo de coisa. Então, você tem o mito de Salvador que começa vindo dos deuses, depois você tem, num estágio posterior, esse Salvador pode ser um deus-homem, né? Um herói, algo assim, né? Mas para desenvolver esse mito de Salvador, você já tem um mito que já tem razão aí, né? A oposição mito e razão, ela, segundo a Dor Horkheimer, ela é um problema, né? Aqui é um bom exemplo disso, entendeu? O mito do Salvador, ele já introduz uma maior racionalidade, porque ele serve à ideia de salvação da alma individual, né? Então ele precisa
ele precisa encontrar mais argumentos para que isso aconteça, argumentos éticos, tá? Quer dizer, que vão colocar em jogo a questão de justiça, tá? E a noção de justiça, ela é uma noção ética. Tá? Ok. Assim, o Salvador podia dar conta de atender igualmente ao indivíduo e à coletividade. Então aí o mito Salvador ele começa com uma questão individual, mas logo serve para a coletividade também. Foi se formando uma teodiceia do sofrimento que gerou esperança de salvação. Né? O que significa teodiceia? Significa a justiça de Deus, né? Doutrina sobre a justiça de Deus. Entendeu? Isso é uma palavra do vocabulário teológico. É importante estudar teologia porque a gente fica entendendo várias coisas, né? Históricas, importantes para entender história mesmo. Né? Então, na verdade, assim, foi se formando essa teodiceia do sofrimento, né? Quer dizer, o sofrimento ele precisava ser explicado, entendeu? Você precisava de uma explicação para o sofrimento. Né? E essa, para quê? Sempre tem um motivo, sempre tem um objetivo, para se salvar, para acabar com o sofrimento. Salvar é isso, acabar com o sofrimento. Então você, uma vez que você produza uma teodiceia do sofrimento, você responde à demanda de salvação. Né? Foi no estágio profético que o pecado deixou de ser ofensa mágica e se tornou descrença do profeta e seus mandamentos. Então, basicamente, naquela transição, né, da violação do ritual para um outro estágio, o que aconteceu é que aí o pecado ele mudou de função. Tá vendo? Então, o pecado não é mais violação do ritual mágico, mas ele é violação do mandamento. Ele é descrença do mandamento do profeta. Né? Então essa diferença ela é basilar. E aí é que aparece mesmo o sentido de pecado. Aí o sentido de pecado ele se introduz. A teodiceia do infortúnio foi decisiva para a concepção racional do mundo ao dar ao sofrimento um valor positivo que começou com a valorização do ascetismo mágico. Então, o sofrimento antes, ele não tinha um valor positivo em si, entendeu? É bom sofrer para você aprender a viver. Não existia isso, entendeu? Assim, não é bom sofrer. Não é. Entendeu? Só que apareceu, assim, a partir do próprio ascetismo mágico, xamânico, que tinha momentos, né, para você se tornar um xamã, você tem certos rituais de mortificação que acontecem, né? Tem certos sacrifícios que você tem que fazer, sacrifícios individuais, né? Que diferenciam o próprio xamã das outras pessoas, entendeu? A partir desse ascetismo mágico, que implica mortificação, jejum, abstinência de prazeres, né, e que vão levar a pessoa a ganhar o seu carisma estático e visionário. Né? Se você começa a valorizar mais esse ascetismo, né, você começa a dar o sofrimento um estatuto mais positivo, tá? Que com o tempo é entendido como mais agradável aos deuses do que o gozo dos bens da terra. Né? E é claro, quem privilegiava os gozos dos bens da terra se distanciava do profeta. Né? Esse tipo de fiel que valorizava só os gozos, ele se distanciava do profeta. Porque o profeta, ele é, no final das contas, o primeiro grande asceta desse início das primeiras civilizações. Né?
Então, se ele faz aquelas coisas todas, né, e ele faz para impressionar, ele impressiona as pessoas, né, quando ele consegue fazer um jejum de não sei quantos dias, e ele consegue ficar abstinente de prazeres durante não sei quantos meses, né, e tal, as pessoas passam a ter mais respeito em relação a ele, né? Enfim. E aí você está vendo que, assim como a gente fez todo um desenho, né, em que a gente foi observando vários elementos, né, que compõem o compósito do homem encantado, né, do estado do homem encantado, aqui a gente vai percebendo no processo histórico, né, como que vão entrar novos elementos que vão modificar aqueles iniciais. A dinâmica da busca de resolução destes conflitos pessoais e coletivos determinou o valor privilegiado do sofrimento enquanto uma espécie de sacrifício ascético. Tá? Então, para você resolver os seus problemas, você precisa fazer algum tipo de ascese. É claro que vai ter uma diferença entre esses mistagogos e o homem comum. O homem comum não vai ter uma super ascese como tem o mistagogo, né? Mas ele vai ter que fazer alguma coisa. Ele vai ter que sair daquele lugar de que ele não tem que fazer simplesmente nada, entendeu? Ele tem que se aproximar um pouco mais do modo de vida do profeta para ele não pecar. A embriaguez mágica dionisíaca com festas e orgias, que determinava êxtases coletivos, deu lugar a formas de união mística, de imersão contemplativa no uno, procurados pelo valor emocional, sem retirar compensações no aqui e agora, possibilitando a sublimação das religiões racionalizadas. Isto é, a orgia se transforma em sacramento. Quer dizer, aquilo que antes era a embriaguez mágica dionisíaca, né, ela foi transformada numa embriaguez, já não mais mágica, mas contemplativa, num determinado princípio, que no caso é o uno. Quer dizer, toda a expansão, né, emocional que você tinha numa festa, né, ela era transposta, né, o mesmo princípio estava lá, um princípio dionisíaco se mantém nesse princípio contemplativo, a mística no final das contas, né? Só que ele se dá através da ascese, né? Ao contrário, entendeu, da orgia, né? Ele se dá através da ascese. Então, o êxtase, a busca do êxtase é igual, mas o que diferencia é a ascese, né? Então não tem retirada de compensações, entendeu? Nesse caso. Você não... quando você vai para a mística, você tem compensações, né? Você tem êxtases. Mas tem êxtases a partir de um processo de sublimação, né? Que é próprio dessas religiões racionalizadas. Por isso que a orgia ela se transforma em sacramento. O ato mágico é substituído pelo ascetismo metódico ou pela contemplação como forma de alcançar um estado psicológico superior no aqui e agora. Então, continua uma busca por uma realização plena no aqui e agora. A diferença é que agora você faz isso a partir de ascese, ou seja, a partir de uma determinada valorização do sofrimento individual, né? O momento da mística em que você tem a ascese é o momento da purificação, né? A via purgativa, né? E esse momento é basicamente você se desfazer dos vícios e você você se aprimorar nas virtudes, né? Isso, é claro, implica num sofrimento. Então você vai valorizar o sofrimento para que você encontre um outro prazer, um prazer superior. Isso tudo é muito racionalizado.
A gente sabe muito bem que no cristianismo, né, todo o ascetismo que aconteceu desde os padres do deserto, passando pelo Santo Antão, o eremitismo, né, os anacoretas e tal, e o monasticismo, né, e os cenobitas, e tudo isso, né, é toda uma transposição de uma... foi um momento histórico, estou falando do século IV, V, entrando na Idade Média toda, né? Alta Idade Média, Baixa Idade Média e tal. Você tem a constituição de uma assim, de uma concentração do exercício religioso na ascese, entendeu? Em eliminar vícios, aprimorar virtudes. Eliminar vícios, aprimorar virtudes. Entendeu? Isso exige uma radical racionalização do modo de vida. Então você, a tal hora da manhã, você acorda, você faz aquela oração, depois você dá não sei quantos passos, e aí você faz um gesto para aquele santo e um outro gesto para Jesus e não sei o que e tal. E aí quando chega no almoço, antes de almoçar, você vai se concentrar e entendeu? Fazer uma outra oração, e dar não sei quantos passos e fazer não sei quantos gestos e não sei o que. Ao longo do dia você vai pensando naquele assunto, você lê aquele momento da Bíblia, é tudo ordem, entendeu? Como ordenar a sua vida, né? Você mapeia toda a vida, entendeu? Tudo que você tem que fazer e você faz, né? Um passo a passo, entendeu? É um extremo grau de racionalização, né? Essa ascese propriamente dita, a ascese extramundana, né? Ok. O caráter fluido dos estados estáticos sugeria uma ambição maior. Né? Que a transformação psicológica leve ao estado sagrado tomar posse do iniciado e se tornar destino permanente. Então, assim, a ideia não era você ter um êxtase de vez em quando, entendeu? Tomando o cóquio lá, né, aquela substância lá dos mistérios de Eleusis, ou tomando a ayahuasca, ou algo assim. Não. Inclusive, quando você entra no judaísmo e no cristianismo, você também entra com uma espécie assim de uma grande recusa de todos os psicotrópicos, de todo tipo de droga, né? Fora o vinho, é claro. Então, o vinho sempre se manteve. Mas você não tem necessariamente assim, o estado místico não é você ficar tomando vinho, né? Não é, né? O vinho existe na verdade uma concessão ao vinho, não é, entendeu? Você vai ter que fazer isso lúcido, né? E aí você vai ter que tornar o êxtase um estado permanente. Você tem a ambição de tornar o êxtase um estado permanente. E isso implica numa espécie de ascensão da alma, né? Você tem que galgar os estágios de ascensão da alma. Percebe-se aqui que a ambição ascética e mística de um estado de bem-aventurança permanece semelhante às ambições celestes do xamã, né? Então, lembra aquelas ambições celestes que o Ingalls fala? Então, essas ambições celestes estão nos místicos. O místico, ele continua tendo uma ambição celeste. Ele não quer uma ambição empírica, não. Mas empregam, ou o monge, né? Mas empregam um aparato racional de concepção divina e de ordenação da conduta.
Então, a mesma ambição celeste, ela agora ela precisa de um aparato racional, entendeu? Em que você codifica toda a sua a conduta durante o dia inteiro. Né? O livro Altíssima Pobreza, do Agamben, ele fala justamente sobre esse momento monástico, e ele diz que a vida do monge ela se torna uma liturgia permanente. Né? A vida inteira se torna uma liturgia. Por quê? Porque a liturgia é o ritual. Né? E o ritual ele tem aquelas regras estritas, né, que você não pode violar. Agora, o que acontece na sese monástica é que a vida inteira se torna esse ritual de obediência estrita. Entendeu? Não é só o momento do ritual, é a vida inteira. Né? Então, enfim, é uma nova tentativa de sacralização, entendeu? Da vida como um todo, mas é muito mais radical. Né? Exige muito mais, né, da sese individual. Né? Como eu já falei antes também, o xamã não significa que o xamã não tenha uma sese. O xamã tem uma sese, mas não tem uma sese racional. Tá? Bem, fiquemos por aqui. Estamos indo bem. Muito grato, gratíssimo por sua preciosa atenção. Curte aí. Obrigado.